começar, né, aqui na pasta public, criando aqui o index HTML. Index HTML. Qual que é o nosso objetivo, né? Essa vai ser a nossa página inicial. E o que ela vai fazer? Ela vai ter um formulário para eu poder adicionar dados do usuário e vai ter uma tabela que vai mostrar dados do usuário. A ideia é a gente ter um arquivo CSS para poder tornar essa página um pouco mais bonita e também ter um script JS para fazer a manipulação dos dados. Né? Então, como é um arquivo HTML, né, a gente começa aqui com tipo de documento, né, que ele já ajuda a gente. Né? Então, doctype HTML, que define o tipo de documento como HTML5, né, informando aí o navegador como ele deve interpretar o conteúdo. Né? Embaixo, então, ele já me ajuda também, né? HTML, a linguagem, né? No caso, não é inglês, tá? Então eu vou usar aqui o preenchimento, né, automático, mas a linguagem aqui não é inglês, né? Então a linguagem aqui vai ser PT, né, BR. Então essa vai ser a linguagem, né, do... Então ele vai iniciar o documento HTML, né, definindo o idioma da página como português do Brasil. Deixa eu tirar isso daqui que foi colocado pelo autocomplete. E vamos continuar com o documento, né? Então agora a gente vai fazer o cabeçalho, né? Então vamos lá, o head, certo? E aí o que que a gente vai colocar aqui, né? Nós vamos começar definindo a codificação de caracteres, né? Como UTF-8. Então vocês estão vendo aqui que o auto-preenchimento está me ajudando pra caramba. Né? É só apertar aqui o tab que ele já preenche para mim. Logo em seguida, vamos garantir que essa página seja responsiva, né? Ajustando ela então à largura da tela do dispositivo. Então o auto-preenchimento também já me ajudou bastante com isso, né? Então isso aqui ele já calculou, né? E agora o próximo passo, né? O auto-preenchimento também já ajudou, é colocar o título da página que vai aparecer na aba do navegador. No caso aqui não é calculadora de MC, né? Isso aqui é uma sugestão dele, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Mas no caso aqui seria cadastro de usuários, né? Cadastro de usuários. Então esse vai ser o título, né, da página que vai aparecer na aba do navegador. E mais embaixo, né, aqui eu colocaria um arquivo CSS, né? A gente não tem criado, mas eu já posso deixar ele aqui, né? O autocomplete também já está me ajudando, então nós vamos criar um arquivo aqui que vai se chamar style, não styles, né? Eu vou criar um style CSS, mas é bem mais para frente, né? Primeiro a gente vai fazer o HTML, vai fazer o JavaScript, né? Depois a gente vai fazer o CSS. E aí no final fechou aqui o cabeçalho, né? O autocomplete já tinha colocado para mim. E agora nós vamos começar o corpo, né, dessa página HTML. Né? Então começa aqui o início do corpo da página, né, com body. E aí a primeira coisa, não vou começar com container, do jeito que ele está sugerindo aqui, na verdade eu vou começar com é, título, né? Que no caso é cadastro de usuários. Olha, você colocou H1, ele já preencheu para mim. Então, cadastro de usuários já fechou o corpo, né? Mas vamos voltar aqui para cadastro de usuários. E eu vou colocar, tá, inicialmente, uma div vazia para exibir mensagens. Tá? Então vou colocar aqui div com ID igual a message, né, para poder ser manipulado aqui pelo meu JavaScript lá, que eu vou fazer mais para frente, né? Vamos fechar aqui essa div. Então aqui no caso é uma div vazia, tá? Que vai ser usada para exibir mensagens, né? Por exemplo, foi gravado com sucesso, foi editado com sucesso, ou deu algum erro, alguma coisa assim. Logo em seguida, eu vou iniciar um container, né, que vai agrupar o formulário e a tabela de usuários. Então vamos começar aqui um container, né?
que agora ele vai agrupar o formulário e a tabela de usuários que eu quero dispor aqui na minha página. Eu vou colocar uma classe aqui para eu poder depois fazer uso do CSS, né? Então eu vou chamar essa classe de container, tá? E aí depois eu posso fazer uso do CSS, né, olhando para ela. Aí dentro desse container eu vou ter primeiro o formulário, né? Vou começar aqui com o formulário. Aqui ele já me ajudou, né? Colocou o formulário de cadastro, né? É isso mesmo? Ah, super preencheu as coisas aqui, né? Eu vou apagar, que a gente vai fazer isso passo a passo. Então primeiro aqui eu vou começar com o formulário de cadastro, né? Eu vou deixar só formulário, tá? Vou tirar o de cadastro aqui e deixar só formulário. E aí, em seguida, né, a gente inicia o formulário, tá, com um identificador. Qual é o nome do novo evento? Então, isso aqui às vezes atrapalha pra caramba, né, esse auto-preenchimento aqui, porque às vezes ele não entende o que a gente quer fazer. Mas, então vamos lá, né. Eu vou começar então com um identificador para esse formulário. Então, vou colocar aqui form, né, ID. Eu vou chamar de usuário form. Né? Então vou usar esse aqui, esse identificador, né, usuário form, para capturar e enviar dados, né, para esse formulário. E aí vamos criar um campo oculto aqui para armazenar o ID do usuário, tá? Isso aqui é útil para edições, tá? Então vou criar um campo oculto, input type hidden, né, porque vai ser oculto. E aí ele vai armazenar o... Nossa, tá me incomodando já. Às vezes isso é bom, às vezes é ruim pra caramba. É, então eu vou colocar ID, né? Igual a usuário ID. Então o que isso vai fazer, né? Na verdade, ele é um campo oculto, tá? Que vai armazenar o ID do usuário, né? Quando eu for fazer uma edição utilizando esse formulário. Então agora, né? Eu vou começar um grupo de campos, né? Relacionados aí ao formulário. Eu vou criar de novo uma div. Né, que eu vou chamar de form group, para poder depois fazer uso do CSS, né, para cada campo do formulário. Então vamos começar aqui primeiro, né, com o nome. Vou colocar uns dois pontos aqui. E aí embaixo ele já completou para mim, né? Input type texto, ID é usuário nome, né? Required significa que é obrigatório, tá? Então ele já completou para mim, né? Então vamos aqui para baixo, vamos criar o próximo campo, tá? A mesma coisa. Então a gente vai fazer div, né? Class form group, mesma coisa, tá? E aí embaixo, né? A gente vai colocar, não é e-mail, tá? A gente vai colocar sobrenome, tá? E aí, no caso aqui o type, né? Também é texto. E o ID é usuário e sobrenome, né? Não é e-mail. Então aqui é usuário, sobrenome. E required também porque é obrigatório. Tá, então agora a gente vai para o próximo campo,
né, no caso lá do banco de dados que a gente tinha criado, né, a gente tinha colocado lá a idade. Então vamos div de novo, né, form group por causa do CSS. Aqui ele colocou e-mail de novo, ele está fissurado nisso. Mas aqui no caso é a idade, né, idade. O tipo também, no caso da idade, o tipo é um número, né, não vai ser o texto, number. E aqui vai ser usuário idade, né, usuário idade, né, o ID. E aí por fim, lá é, no caso do banco de dados, a gente colocou o CPF, né? Então a gente começa de novo, né? De class form group, e aqui vai ficar, no caso, o CPF. Vamos colocar, opa, isso que ele fez aqui não. Nossa senhora, está me incomodando. Ainda tem que descobrir como é que eu uso isso tem direito, sabia? Então, label aqui, né? CPF, né? E aí embaixo aqui, o type, né, do CPF a gente deixou como texto lá, né, também. E aqui vai ser usuário CPF, né? Required também porque é obrigatório. E a gente fecha essa div, né? Vou fechar a div aqui direitinho. O que ele fez? Então, vou fechar aqui a div direitinho. Então aqui a gente fecha a div. Agora eu vou colocar um botão, né, para enviar esse formulário. Ao clicar, né, então vou colocar aqui button type igual submit. Aqui eu vou colocar um ID, tá, para esse botão, que eu vou chamar de usuário BTN. Aí, no caso, nesse meu caso aqui, é adicionar usuário. Então ele vai enviar o formulário, né? Então é quando eu clicar nesse botão aqui. E aí eu termino aqui o formulário. Aqui embaixo, né, já tinha o termo do formulário. Então a gente termina o formulário aqui. Agora nós vamos trabalhar, né, com a tabela, né? Então com a lista de usuários. Então vou colocar aqui, né, H3 lista de usuários. E aqui o H3 de novo. Então, trabalhar a lista de usuários, né? A gente vai começar então com uma table aqui. Eu vou colocar um ID para ela, né? Que vai ser usuários table. Então, essa tabela, né, vai ter o ID usuários table, né? Para eu poder trabalhar com ela depois. Aqui ele já fechou aqui a tabela. Né? E vamos começar aqui o cabeçalho da tabela, né? Então vamos lá. T-head, certo? E aí depois as linhas do cabeçalho, né? Vou começar aqui. TR, né? E aí as colunas, né, do cabeçalho. A primeira coluna, né, como agora no caso eu estou apresentando os dados, a primeira coluna vai ser para identificar o usuário, né, o ID, o identificador do usuário. E aqui eu estou apresentando os dados, estão lá no banco de dados. Né? Aqui ele já completou para mim, baseado no que eu coloquei lá em cima. Então, na verdade, vou apresentar o ID, como está aqui, aí ele já está completando e está correto. Vou apresentar nome, sobrenome, idade, CPF. Né? Então aqui ele já completou baseado no que eu fiz lá em cima. Né? Só que falta aqui mais uma coluna, que é a coluna de ações.
Olha, quando eu coloquei também ele já percebeu que falta a coluna de ações. Então a gente vai colocar a coluna de ações também, né, onde eu vou colocar os botões, né, editar e excluir, porque aqui é uma tabela que está apresentando os dados do usuário, dos dados que estão lá no banco de dados, né, dos usuários. Aí eu finalizo aqui, fecho a linha do cabeçalho, né, depois fecha o cabeçalho da tabela, né, então tá tudo correto. E agora eu vou colocar aqui o corpo da tabela, né? Onde os usuários serão listados dinamicamente através do JavaScript. Então tem que ter um tbare, que ele já colocou aqui para mim também, né? Então eu vou colocar aqui um tbare. Só que aqui eu vou colocar um ID, né? Que é usuários bari, né? Então vou chamar isso aqui de usuários bari, né? Isso aqui vai ser manipulado pelo JavaScript, né? Então, tbare usuários bari. Eu vou tirar esse comentário que ele colocou aqui, né? Que os usuários serão adicionados aqui dinamicamente, isso é verdade. Né? Então vamos colocar aqui, né, um tr, né? Aqui ele já tinha completado também, né? td span. Vamos colocar de 6. Olha, até isso ele já fez. Vou colocar aqui então, né? Vou usar o dele. Então usar um co-span de 6. Mas aqui eu não vou colocar nenhum usuário cadastrado não. Aqui a sugestão dele eu vou colocar carregando. E alguns pontinhos aqui. Então aqui, né, fecha o TD, né, e depois fecha o TR. Tá ótimo. Aí eu vou fechar o corpo, né, que tbare. Vou fechar a tabela, né, tá aqui embaixo. E vou fazer mais, vou fechar, aqui já tá, aqui embaixo já tá fechando, né, o container principal, mas eu tenho que fazer referência ao JavaScript, né? Porque senão não vai fazer nada, né? Então, vou colocar aqui script, no caso, type igual a module, source igual a... Eu vou criar um JavaScript, né, com o nome de script mesmo, script.js. E aqui, então, fecha a linha aqui, né, com o barra script. Aí tem o barra bar, que fecha o corpo do HTML, e o barra HTML, que finaliza o documento. Então nós vamos usar esse index HTML, tá, que a gente acabou de criar, né, para poder fazer o nosso primeiro CRUD, né, usando Firebase. Então vou salvar aqui, então salvei o index, agora o nosso próximo passo vai ser fazer o script.